Vamos lá, pessoal, aqui quem falou é o professor João Alexandre, a gente vai resolver mais uma questãozinha do Enem 2024. Acompanha aqui comigo. Como de costume, a gente vai começar lendo o comando dessa questão. O comando dessa questão diz o seguinte: o gráfico que descreve em cada instante a maior altura da coluna de água dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque é... Não conclui nada. Vamos ler o resto do texto. Um tanque em formato de paralelepípedo reto retângulo tem em seu interior dois anteparos verticais, estão aqui, ó, fixados na sua base em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a ela, formando 90 graus as paredes, ó. Aqui, com essa parede, ele forma 90 graus, com a parede lá do outro lado, ele forma 90 graus, beleza? Conforme a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tá aqui, ó. A base está dividida em três retângulos exatamente iguais, certo? Tendo suas alturas iguais à metade e a 1/4 da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. Pessoal, para facilitar essa questão, a gente vai adicionar valores aí, certo? Vamos dizer que a altura desse tanque é 4. Por que 4? Porque 4 dá para dividir por 4 e por 2. Acabou-se. Então, a altura é 4, a metade da altura, ó. Esse cara aqui que está na metade da altura, ele tem 2 e o pequenininho aqui, ó, que é h dividido por 4, ele só tem 1 unidade de altura. Vamos dizer que o comprimento desse tanque é de 3 unidades, beleza? Então, comprimento total 3. Aí, cada partezinha dessa, já que é o comprimento dividido por 3, vai valer 1. Ó, 1, 1 e 1, que o total dá 3. E a largura do nosso tanque, como ele não falou nada, eu vou colocar 1, para facilitar totalmente nossa vida, beleza? Pessoal, para começar, vamos ver a capacidade desse tanque. A capacidade de um paralelepípedo vai ser dado por área da base vezes altura. A base desse cara é um retângulo, então aí vai ficar, ó, com comprimento vezes a largura, comprimento vezes a largura vezes a altura. O comprimento, 3. A largura, 1. E a altura, 4. Pessoal, 3 vezes 1, 3 vezes 4, 12. Então, o volume é de 12 unidades ao cubo, beleza? Ele falou que demora 12 horas para encher. Olha que maravilha! Então, quer dizer que enche 1 unidade por hora. Então, a vazão é de 1 unidade cúbica, porque a gente está falando de volume, por hora. Beleza? Aí, para você não se confundir, essa altura aqui eu vou chamar de H maiúsculo, como ele chamou lá, beleza? Para não confundir o H maiúsculo de altura com o H minúsculo de hora, certo? Agora, pessoal, vamos ver como que esse tanque vai sendo enchido. A primeira parte que vai encher, ó, ele está jogando água aqui, ele vai encher todo esse primeiro compartimento, antes de vazar para os outros, certo? Então, ele vai atingir essa altura aqui de 2 metros, é a primeira coisa que ele vai fazer. Então, vamos calcular qual que é o volume desse cara, que aí a gente descobre quanto tempo ele demora para chegar nessa altura. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, o volume da primeira parte, o V1, do primeiro enchimento do nosso tanque, vai ser igual, ó, a área da base, porque se tratar de um paralelepípedo, vezes a altura, não é isso? A altura eu vou chamar de H maiúsculo. Então, o V1 vai ser igual à área da base. 1 vezes 1, já que se trata de um quadrado, certo? Vezes a altura dessa primeira parte, 2. 1 vezes 1 vezes 2, pessoal, 2. Então, na primeira parte, a gente vai encher 2. E a gente vai atingir a altura aqui, ó, de 2 metros. Beleza? Então, pessoal, mas essa altura de 2 metros é hipotética, porque foi a gente que chutou o valor. Então, não procura aqui no gráfico onde falou isso. A gente vai procurar o gráfico onde que ele vai até essas 2 horas. Que até essas 2 horas o tanque vai enchendo, ó. Até as 2 horas, a altura do tanque vai aumentando, ele vai enchendo. Até as 2 horas, a altura do tanque vai aumentando, ele vai enchendo. Até as 2 horas vai aumentando porque ele está enchendo, beleza? Então, a gente elimina a D e a E, já que a altura não aumenta. Que percebe que nas primeiras 2 horas ele vai encher todo esse compartimento aqui. Então, a altura dele vai aumentar. Correto? Pessoal, depois das 2 primeiras horas, a água que encheu tudo aqui, ó, ela vai começar a vazar para as laterais. Vai vazando, vai vazando, vai vazando, vai vazando, vai vazando, vai vazando, até o tanque todo ficar nessa altura de 2 metros. Vamos ver qual o volume disso, que a gente descobre quanto tempo que isso vai demorar, certo? Então, o volume na segunda etapa. A gente vai pegar a área da base vezes a altura, por se tratar de um paralelepípedo. A área da base vezes a altura. Nesse caso, pessoal, a base é um retângulo, ó.
que a gente está pegando tudo. Então, um retângulo que mede 3 centímetros por 1. Então, 3 vezes 1 vezes a altura, 4. 4 não, perdão, 2, que a gente está pegando aqui, ó. A altura desse anteparo, beleza? Vezes 2. Pessoal, 3 vezes 1 vezes 2, 6. Então, na segunda etapa, a gente vai ficar com 6 unidades cúbicas. Não sei quanto que mede essa unidade, mas vai ficar com 6 unidades. E a gente sabe que a cada hora ele enche uma unidade. Então, a gente vai demorar quantas horas? Ó, de 2 para 6, ó, a gente tava com 2 unidades, agora a gente foi para 6 unidades. E cada unidade demora 1 hora. Então, a gente passou 4 horas. Mas se liga que ele pede para relacionar isso com a altura. A altura, pessoal, aumentou nessas 4 horas, que a água só tá vazando para o lado, até equilibrar com o que estava lá no início. Então, a altura não aumentou. Então, a gente vai passar 4 horas com a altura constante. Aqui não é, ó. A A não pode ser porque ele passou só 2 horas sem mexer na altura. Depois ele já mexe. A B pode ser porque ele passou ó, de 2 até as 6 horas, 4 horas com a altura constante, beleza? Ó, de 2 até 6 dá 4 horas. E a C também não pode ser porque a C ele foi de 2 até 10 horas. Ele passou 8 horas com a altura constante. Não foi isso, ele passou só 4 horas com a altura constante, beleza? Então aqui a gente já fica com a letra B. Mas vamos continuar nosso raciocínio. Aí agora, pessoal, se você continuar jogando água, a água vai se distribuir igualmente. Ou seja, ela vai encher o tanque todo. E o tanque todo tem 12 unidades cúbicas. A gente atualmente está com 6 unidades. Para chegar em 12, faltam 6 unidades. E como enche 1 unidade por hora, demora 6 horas para ele chegar na altura máxima. Aqui, ó, de 6 até 12, dá exatamente as 6 horas para ele chegar na maior altura possível. Beleza? Então agora a gente consagra a nossa letra B, sem sobra de dúvidas. Agora, pessoal, lembra vocês que na descrição e no comentário fixado tem um link para o nosso curso completo que vai te ajudar nessa sua preparação para o Enem. Então é isso. Como diria minha ex, terminamos.